A paz do Senhor, meus irmãos. Livro de Ruth, capítulo 2. E o versículo 12. Ruth 2 e 12. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Quem diz amém? Pode se sentar. Dentro do versículo tema e da expressão-chave, a mulher prudente, Ruth é um grande exemplo de mulher prudente na Bíblia Sagrada. E meditando, o Senhor colocou no meu coração algumas coisas aqui dentro do livro de Ruth, que é um livro bem curto, só tem 4 capítulos, e que é um livro dramático, uma história inicialmente muito triste, mas com um final feliz. Muitos pensadores e filósofos e escritores dizem que o livro de Ruth tem um dos contos mais bonitos da humanidade. Uma vez, Benjamin Franklin visitou a França, e na época da Revolução Francesa, alguma coisa desse tipo, iluminismo, pessoal sem querer saber de Deus, depreciando a Bíblia, tudo. E aí, ele fez uma pegadinha com a corte e com o rei, pediu para alguém transcrever toda a história de Ruth, trocando só os nomes dos personagens. Ao invés de botar nome bíblico, botou os nomes francês. E de noite, assim, depois do jantar, pediu para ser lida a história. E eles não queriam saber de Bíblia, de Deus, de nada. Aí leu, no 3º capítulo já estava todo mundo chorando, lá no palácio, emocionado. Aí depois que terminou tudinho, disse: vocês gostaram? Gostamos. Pois é, isso aí é a Bíblia Sagrada, é o livro de Ruth. Aí ficou tudo sem entender. Muita gente não crente conhece essa história. Capítulo 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. O nome deste homem era Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então, fome na terra, o pai de família resolve se mudar, vai para a região de Moabe, que era uma região estrangeira, que ao longo da história o povo de Israel teve boas relações, e ao longo da história teve mais relações. Então era um povo que nem era tão amigo e nem era tão inimigo, vivia na diplomacia, mas era um povo estrangeiro, que adorava outro Deus, né? A gente lembra das campinas de Moabe lá, de Ló, quando ele resolveu ir morar lá, que ele estava competindo com Abraão, e não sabia ele que a bênção de Deus era para Abraão, e não para ele, e ele foi, se atrapalhou todinho, né? Mas ao longo do tempo, a convivência era pacífica, e aí Elimeleque pegou a família, vamos para lá. Aquilo que parece que ia ser a saída, se tornou um grande problema, porque quando chegou na terra estranha, morreu Elimeleque e morreu os 2 filhos. Os meninos tinham casado com 2 mulheres, Orfa e Ruth, que eram moabitas, e depois que morreu ficou só Noemi, Orfa e Ruth. E numa sociedade oriental, milênios atrás, mulher não resolvia quase nada. Hoje as mulheres, dizem assim, né, o termo, estão empoderadas. Mulher dirige, a mulher já foi presidente, tudo aí, não é? As mulheres hoje, graças a Deus, têm grande espaço. Mas naquela sociedade não tinha. A mulher dependia muito. A mulher dependia única e exclusivamente do homem, do marido e do pai. E aí o que é que vai acontecer? Porque vocês já conhecem a história. No versículo de número 6, Noemi, com a vida devastada, resolve voltar para Belém. Então se levantou ela com as suas noras
e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu uma notícia. Que notícia? Que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então, se a fome acabou, eu vou voltar pelo menos para a minha terra. Porque na prova, e ainda em terra estranha, não dá. Verso 7. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. Fizeram as malas e disse, a gente vai para Judá, vai voltar para Belém. E as meninas fizeram as malas, tomaram a decisão e foram. Mas no meio do caminho, que essa decisão podia ser tomada em casa ainda, mas foi no meio do caminho, ela parou e disse, não, está errado. Não é para vocês 2 ir comigo. Porque veja bem, eu não tenho mais ninguém, nem nada, para oferecer a vocês, eu não tenho mais filho. Então, é melhor vocês ficarem na terra de vocês, porque vocês podem casar de novo, vocês podem prosperar, crescer na vida. Faz mais sentido do que vocês voltarem comigo, porque a gente vai ficar tudo com as mãos vazias. Aí parece aquela brincadeira de que alguém está falando só por educação, né? Como alguém diz assim, rapaz, vai qualquer dia lá na minha casa, né? Almoçar. Aí ela fala a primeira vez, você fica esperando falar a segunda, a terceira vez, mas não vai falar porque só foi por educação. Foi um convite, mas na verdade, um convite que alguém diz informal. E não foi verdadeiro, né? Porque quem quer levar mesmo não chama, já vai levando, não é? Parece isso uma coisa assim parecida. Rapaz, voltem. E elas, por educação, vendo a sogra naquela situação, disse, não, a gente vai com a senhora. Mas é nas situações difíceis da vida que a gente conhece os corações das pessoas, não é? Não é numa festa, não é em momentos agradáveis. É nos momentos difíceis que a gente conhece quem é quem. E aí Noemi insistiu e disse, não, eu não quero que vocês vão comigo. E no versículo de número 12, ela diz, tornai, filhas minhas, ide-vos embora, já sou muito velha para ter marido. E ainda que eu dissesse assim, tenho esperança, ou ainda que esta noite arrumasse um marido e tivesse filhos, não ia adiantar vocês esperar eles crescerem para casar de novo com eles. É melhor vocês voltarem. E no versículo de número 13 ela diz, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. O nome Noemi significa agradável, deleitável, ditosa. Ela ficou tão triste quando chegou em casa, mudou a identidade e botou o nome dela de Mara, que significa amargura, porque ela estava vivendo momentos muito difíceis. Aí, olha, no versículo 14, o coração se revela. Orfa amarrou a palavra de Noemi, tornou a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, aquele beijinho de despedida. Então tá bom, já que a senhora está insistindo muito, eu não queria, mas vou ficar por aqui mesmo, porque ela fez um cálculo aqui, ó, na dimensão do racional, do espiritual, do material, do palpável. Agora veja o que Ruth fez no versículo 14, se apegou a ela. E aí Noemi vira para Ruth e diz, olha, tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Noemi aqui vai entrar para o nível espiritual. Se ela é moabita, ela tem os seus deuses, ela tem sua religião, tem a sua fé. Ela escolheu voltar para o seu povo e para a sua fé, e lá ela vai se virar. Aí, como Ruth já percebeu que a conversa estava num patamar espiritual, porque Paulo disse que o carnal não entende nada, mas o espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Aí, já que Noemi estava falando de deuses, Ruth vai dar uma resposta muito linda para ela no versículo 16, e diz, não me insiste, não inste, não force para que eu me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aí o Deus Jeová, que domina o céu, a terra e o mar,
é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fere Sara, mata e faz viver, e ninguém pode escapar das suas mãos. Ouviu e disse: opa, me colocou na história. Parece que Deus registrou essa frase de Ruth e disse: então pronto, agora tu vai ver que eu sou o teu Deus mesmo. Está dizendo que o meu Deus é o teu Deus para Noemi. Então, assim como eu mostrei a Noemi que eu sou Deus, eu vou mostrar também a Ruth. Era estrangeira, moabita, mas ali deu um passo de fé, mostrando que ela estava vivendo toda a sua vida, crendo no Deus de Israel. Aí voltaram para casa. No momento que ela falou isso, não aconteceu nada de extraordinário. Porque tem gente que pensa que quando aceita Jesus, levanta a mão e diz: eu creio, eu quero, a vida dele vai mudar radicalmente. Não, não necessariamente. Tem muito sofrimento, muita provação, muita luta ainda ali esperando. Agora, em tudo isso, Deus irá o quê? Se revelar, vai mostrar a sua glória. Aí elas vão voltar para Belém, e no versículo de número 22, é dito assim: Noemi voltou, com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega, ou das colheitas das cevadas. Da festa de Páscoa, quando começava a colheita da cevada, até a festa de Pentecostes, que se concluía com a colheita do trigo, durava aí aproximadamente 3 meses. E era um momento de muita alegria, porque era o tempo da colheita. Aqui perto, por exemplo, região rural, dos irmãos que vivem de cana-de-açúcar, a gente sabe que é 6 meses trabalhando e juntando dinheiro, porque passa 6 meses sem trabalhar, que não tem cana para colher. Pronto, esses 3 meses aqui na vida do povo de Israel, que era um povo agrícola, era tempo de alegria e de festa. E ela disseram assim: vai voltar porque disseram que as coisas lá tá boa, tem pão. Quando elas chegaram, foi no começo da colheita, parecido com o hino que foi cantado aqui a semana toda, tem coisa boa chegando. Quando elas chegaram, já viram um cenário bom, mas era só o começo do que ainda ia vir, porque a coisa de Deus é tão grande. Você olha assim, já fica abestalhado, e Deus dizendo: mas é só o começo, nem muita coisa ainda, né? Tem muita colheita ainda, tem muita bênção para a vida de quem for prudente e fizer aquilo que eu, Deus, lhe orientar a fazer. Aí, se era a época da colheita, era o tempo oportuno para Deus abençoar. Capítulo 2, tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Noemi já estava triste. Se Ruth ficasse triste também, o negócio não ia para frente nem para trás. Por isso que Deus quer usar você, porque alguém já perdeu a esperança. Alguém já perdeu a vontade de dar glória, de adorar, de servir. Aí Deus vai usar você para reanimar quem está desanimado. Você, minha irmã, é uma centelha de fogo. Não é um isqueiro não, que aperta e apaga não. Você é uma centelha de fogo. Quem está frio quando você chega se esquenta. Mas não é porque é você não, é porque é o Espírito de Deus na sua vida. Estava pensando em parar a caminha, porque vê você correndo, diz: meu Deus, essa mulher é tão provada, e da onde é que ela tira força ainda para trabalhar para Jesus? É porque a gente tira força da fraqueza, e o Senhor diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é para ficar botando mensagem na rede social, fazendo áudio, se lamuriando. Oh, tem tanta coisa para te contar, mulher. Só chororô, só lamúria. Te anima, te levanta, bota uma roupa, penteia o cabelo, bota perfume e diz: eu vou trabalhar para Jesus, vou fazer a minha parte. A parte dele ele vai fazer, eu vou fazer a minha. Ruth disse à sogra, porque a sogra era idosa, ela não ia esperar a sogra tomar essa iniciativa: eu posso ir buscar espigas? Pode. Por que ela disse isso? Porque era a lei. Veja aí, Deuteronômio capítulo 24 e versículo 19. Deus cuida do órfão e da viúva, do estrangeiro, do pobre, do pequeno, do necessitado. E na lei mosaica tinha um versículo assim, 24, 19, Deuteronômio: quando no teu campo
colheres a tua cega e esqueceres um molho no campo, não voltarás para pegar. É para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Levítico capítulo 19, tem outro texto aí, versículos 9 e 10. Quando cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então tinha uma lei, quando chegasse na época da colheita, que alguém fosse colher, se caísse uma espiga da sua mão, não era para voltar lá e pegar não, porque vinha um pelotão atrás dos funcionários da lavoura, que era de órfão, de viúva e de estrangeiro, que não tinha renda, não tinha ninguém por eles, e eles pegavam aquilo ali que caía no chão, ó, e levava para o seu sustento. E às vezes alguém, porque ao longo do tempo o homem se tornou perverso, não obedecia a lei de Deus, ou então deixava cair apenas aquilo que não prestava, como por exemplo uma espiga desdentada. Porque às vezes alguém tem uma calça em casa que está toda rasgada e diz, eu vou doar. Uma camisa toda manchada de água sanitária, eu vou doar para a irmã que está precisando. Mesmo assim não serve para você, não serve para ninguém, não é? Tem gente que faz isso, irmão. Eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? Um sapato que não, nem, só a graça, que é uma língua de sapo, não sei o que, de boi. Ah, eu vou doar para o irmão ficar alegre quando, oh Jesus, meu Deus, pensei que era uma doação, que é isso aqui, né? Mas Deus na lei disse, não, tem algo bom que tem que ser deixado para o necessitado. Aí Ruth, olha, pegou o direito e disse, eu vou trabalhar em busca do meu direito. Só que Ruth, irmão, era estrangeira, moabita. O povo de Israel tinha certo preconceito com alguns grupos de pessoas, como por exemplo samaritanos, a gente conhece bem. Você vai ver que o escritor do livro vai sempre frisar a procedência de Ruth, para ficar claro para a gente que Ruth não tinha direito a nada. Capítulo 2, versículo 2 é dito, Ruth, a moabita. Versículo 6, alguém pergunta de Ruth, quem é essa? O funcionário diz, é a moça moabita. Ainda no capítulo 2, versículo 21, o escritor diz, Ruth, a moabita. Capítulo 4 e o versículo 5, a tomarás da mão de Ruth, a moabita. Versículo 10, também tomo por mulher a Ruth, a moabita. Porque tem gente quando vai falar do outro, quer falar do outro pelo bairro que mora, pela marca da roupa que usa, pelas coisas que tem ou deixou de ter, pelo passado, pela antecedência, pela família. Ruth é a estrangeira, Ruth é a estrangeira, a forasteira, a que não tem direito. Mas Deus sempre levanta alguém e coloca no coração dessa pessoa amor para cuidar. No meio da terra estranha, Deus sempre levanta alguém para ajudar, para acolher, para incluir, para abraçar, para falar palavras carinhosas. Quando se perguntava quem é essa, Ruth é a estrangeira, mas dentro de casa Deus levantou Noemi para amar Ruth. Aí no capítulo 2, versículo 2, quando Noemi abre a boca, diz, vai, minha filha. No capítulo 2, versículo 22, Noemi fala com Ruth e diz, filha minha. No capítulo 3, versículo 1, Noemi, sua sogra, diz, minha filha. No versículo 11, agora pois, minha filha. No versículo 16, minha filha. No versículo 18, minha filha. Até Boaz, quando foi falar a primeira vez com Ruth, chamou ela de filha minha. Sempre alguém vai querer chamar você por um apelidozinho, uma piadinha, uma palavra pejorativa. Mas não se preocupe, porque o seu parente remidor, que é Jesus, ele chama você de filho e de filha. Tirou-me de um charco de lodo e do tremedal de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e colocou na minha boca um novo cântico. Ana disse que ele levanta do monturo necessitado e faz sentar em cadeira de príncipe. Jesus chamou a gente quando a gente era inimigo. Aí de inimigo, ele tornou a gente amigo.
Porque ele diz lá em João 15, eu já não chamarei vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamarei de amigo. Aí ele ainda achou pouco, pediu ao pai o direito de filiação, e a gente se tornou filho. E ainda foi pouco, Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha como a gente é enxerido, de inimigo, de escravo, de servo, a gente é filho, meu filho, minha filha. Não se preocupe não. Deus cuida. E Ruth tomou essa iniciativa e começou a fazer o seu trabalho. No versículo 3 do capítulo 2 diz que ela apanhava espigas no campo após os segadores. Na corrigida, que é a que eu tenho, vocês a maioria tem, diz assim, caiu-lhe em sorte. Na atualizada diz, por casualidade, por acaso, por coincidência. Só que a gente sabe que o termo aqui original é por providência divina. Porque tinha vários campos para Ruth trabalhar. Mas o GPS do céu, que não erra, levou Ruth para trabalhar justamente na lavoura de Boaz. Ela não levou carta de recomendação, porque ela não tinha nem mais identidade. Ela não levou crachá, não deu carteirada, não teve apadrinhamento, pechada, nada. Foi Jeová com o satélite do céu dizendo, vai por aqui, porque eu tenho uma bênção. Eu estou te guiando. Eita, que alguém quer impedir o teu caminho, quer obstruir tua passada, quer entortar tuas veredas, mas ele que vai adiante, endireitando, aplanando, tirando catombo, tirando buraco, viabilizando o caminho, e dizendo, tu não vai tropeçar, tu não vai cair, não vai se embaraçar, mulher, porque eu já estou providenciando um lugar para você ter estabilidade no meio do tempo. Alguém quer ver você perdida? Alguém quer ver você assim, ó, sem saber para onde vai? Pedindo informação a um e a outro. E ficar ouvindo o famoso, eu acho, me disseram, parece. Não, quem vai lhe revelar o caminho é Jeová. No meio do deserto ele faz um caminho, disse Isaías. Deserto não tem placa. Deserto não tem tronco de árvore. Não tem muro. Não tem girador. Rapaz, onde é a guerra de Abreu e Lima? É por ali, ó, você dobra, pega isso, sei o quê. Isso aqui mesmo é usado como ponto de referência. Ali depois da guerra de Marmara, você dobra a direita, vira pelo canto, sei o quê. E no deserto, rapaz, como é que eu chego? Não tem como dizer, porque para onde você vê é só areia, duna de areia. E às vezes tem tempestade de areia. Se alguém usava aquela duna para se referenciar, vem o vento, a duna estava ali, agora está do outro lado. E agora, Jeová, para onde é que eu vou? Mas Isaías diz que Deus cria caminho. Isso é coisa de louco, irmão, só crente que entende. No deserto, estás indo para onde? Estás perdido? Estou nada, perdido tá tu, Satanás. Eu estou seguindo a bússola da palavra. Eu sei para onde eu vou, porque eu estou indo com Ele, meu provedor, meu amigo. Aleluia. Escute, foi trabalhar lá, e ela não chegou chegando não. Eu sou parente de Noemi, me respeite. Eu sou esposa do filho de Elimeleque. Você sabe quem eu sou? Não, olha, você não precisa se apresentar quando você chegar em lugar nenhum. Aprenda isso, que o seu crachá é o Espírito Santo de Deus. Ele é que lhe apresenta, e ele apresenta direitinho. Ele apresenta direitinho. Eita Deus. Olha, ela chegou caladinha, fazendo trabalho. Aí Boaz percebeu, porque quem trabalha, Deus torna notável. Entendeu? Você quer ser notada? Trabalhe. Pare de falar e vá trabalhar. Porque quando você está ocupada trabalhando, tem alguém lhe observando. E quem foi que estava observando Ruth? Não foi os paparazzi não, irmão. Quem estava observando Ruth era o dono da lavoura. Aí disse, rapaz, essa menina é diferente. Eita, Deus apresenta alguém direitinho. Aí foi pedir informação ao funcionário. Aí o funcionário disse, Ruth, a moabita, já depreciando, a estrangeira. Agora tem um negócio interessante. É uma das primeiras que chega. E está aí até agora. Não para quase nem para descansar. E outra, ela chegou aqui pedindo permissão para colher. Ela já tinha o direito. A gente não fala assim, né? O direito é teu e ninguém toma, pronto. Ela já tinha o direito, mas ela foi pedir permissão para fazer algo que ela já tinha direito. Isso é humildade, irmão, isso é prudência.
Entendeu? Prudência é uma coisa linda. Amei esse tema, porque tem muita gente precisando aprender o que é prudência. Prudência da parte de Deus. Porque alguém quer ver você fazer um escândalo. Alguém quer ver, já que é mulher, né? Trabalho de mulher. Você descer do salto. Entendeu? Perder as estribeiras. Falar umas verdades. Mas você é prudente. Você sabe entrar e sair. Sabe falar, sabe ficar calada. Você calada é eloquente, minha irmã. Aprenda isso. O seu silêncio fala mais alto. O inferno só falta explodir. Ela não vai falar não, é não. Quem fala por mim é o leão da tribo de Judá. No meu silêncio eu estou falando. Ele está se levantando e julgando o direito de alguém aqui nesta noite. E o Senhor manda dizer. Aí disse assim, ó. Olhe só. O seu trabalho vai tornar você mulher prudente e notável. No versículo de número 8, Boaz chegou para Ruth. Porque tem hora que Deus usa alguém para apresentar, para intermediar, para fazer a mediação. Mas tem hora que Jeová quebra os atalhos e tudinho e diz, agora sou eu mesmo que vou. Entendeu? Tem hora que Deus vai usar alguém para lhe abençoar. E tem coisa que é Deus mesmo que vai se apresentar para você. Boaz, já estou adiantando. A gente lendo esse livro com as lentes do Novo Testamento, isso aqui tudo aponta para a igreja. Boaz é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E vocês sabem disso já. Então, quando é que eu falar Boaz aqui, você entenda que na sua vida é Jesus. Aí Boaz não mandou recado não, ele foi até Ruth. Imagine você trabalhando e o dono da lavoura chegando para falar com você. É para tremer a perna. Dizer, pronto, é agora, vai mandar eu embora. Eu só tinha isso aqui, Jesus, e o homem vai chegar, já foram falar alguma coisa, mas a mulher prudente, ela fica ali, ó, eita, é como a palmeira. Pode balançar, pode vir tsunami, vulcão, macumbaria, erupção, lava de vulcão, o que vier, tô nem aí, meu filho, a minha raiz é profunda, quem me colocou aqui foi Jeová, eita, pronto, olha aí. Porque às vezes tem gente que atrapalha a bênção. Alguém está vindo abençoar, ele atrapalha. Olha, calma, não fui eu não. Calma, rapaz, eu estou indo te elogiar, te abençoar. Está fazendo coisa errada? Não, então pronto. Fique passivo, calmo, sereno e tranquilo. Porque quem trabalha não tem o que temer. Tem serviço prestado. Aí Boaz chegou para Ruth, isso é Deus chegando para você. No versículo 8, e disse, não ouves, filha minha? Vou repetir. O empregado disse, é Ruth a moabita. O dono da lavoura chegou dizendo, minha filha. Alguém fica irritado da forma como Deus age na tua vida. Alguém fica irritado como Deus fala contigo. As promessas que Deus te faz. O jeito que o céu te trata. Alguém fica irritado. Por quê? Tem privilégio? É queridinha? Não, é porque é prudente, é crente. Vive de joelho dobrado, boca no pó, coração quebrantado. Quem é soberbo Deus rejeita, mas quem é humilde Ele levanta com a sua mão. Vê o que ele disse para ela, versículo 8. Não vá para outro campo. Ele dizendo para ela, vá para outro campo não, fique aqui. Nem passes daqui. Aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos, versículo 9, estarão atentos no campo. Irás após elas. Eu já dei ordem aos moços para não te tocar. Ruth já tinha segurança dentro do trabalho. Vê que coisa? Guarda-costa. É você trabalhando e Jeová dizer, daqui ninguém toca não, viu? Mas ela não tem Rottweiler, não tem pitbull em casa, não tem nem um vira-lata. A casa não tem cerca elétrica, não tem segurança 24 horas. Ela não tem guarda-costa. Chama a polícia, demora meia hora para chegar. Mas Jeová vai com muro de fogo, dizendo, ninguém toca, ninguém mexe. Eita, recebe senso de proteção. Ele está tirando todo o medo. Pega, sôbria, tu vai entrar nos becos, nas vielas, nas armadilhas e não vai te tocar nada. Porque o Senhor é o teu alto refúgio, é a tua torre forte, é o teu baluarte, é o teu escudo, é o teu broquel, é o teu esconderijo, é a tua sombra. E o teu pé não vacilará nesta caminhada, mulher, porque Ele te sustenta com a sua destra. Receba segurança.
Aleluia. Diga assim para sua irmã. Pensa que é só isso, é? Ainda tem mais. Aleluia. Versículo 9 ainda. Se tiver sede, não traga a garrafinha de Tupperware de casa, não. Eu estudava escola pública, sol quente de tarde, a gente levava água, que não tinha. Escola pública é o terror, não tinha filtro, tinha água mineral, não tinha nem água na torneira. Era tudo escondido as garrafas, porque uma pessoa pedia para beber, ou ela bebia ou você. Tem água? Tem não. Às vezes o povo até mentia. Aí ia tomar escondida a água. Trabalhando o dia todinho, água, numa região desértica, garrafinha só não resolve. Mas você serve ao Deus que é o dono das fontes superiores e inferiores. Aí disse para Ruth, se tiver sede, pode ir na cisterna beber, viu? A fonte está aberta, é para você. Pronto. Ele vai mandar o necessário para você trabalhar, viu? Quando o calor vier, a cabeça começar a ficar quente, refrigeras a minha alma, guia-me às águas tranquilas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Aquele ribeiro está chegando aí na tua cabeça. Ela não fica de cabeça quente, não fica não. Porque o corpo, a alma e o espírito dela está irrigado pela fonte de água viva que é o Senhor. Aleluia. Agora veja. Tem gente que quando recebe a bênção se abestalha. Se Ruth não fosse prudente, ia virar assim, ó. Tá vendo? Escute, viu? Fala aqui, ó. Vou gravar um áudio para ficar aqui registrado, botar nos grupos tudinho, que estou tendo permissão. Não. Por isso que tem gente que só presta para ser provado. Não merece honra de Deus. Mas quem é prudente, quando ela foi honrada, no versículo de número 10, a Bíblia diz que ela caiu no chão. Ela foi para o chão. Humildade, irmão. Prudência. Ruth não era mostrada, metida, altiva. E ela disse assim, por que isso? Sendo eu uma estrangeira, por que é que tu estás me tratando assim? Se nem empregada tua eu sou. Ruth nem era empregada e nem seria. Ela nem sabia que ela ia ser a dona de tudo aquilo ali. Hoje tu tá lá atrás, mas Jeová tá fazendo só tu conhecer o terreno. Meu Deus, que coisa forte, Jesus amado. Me ajude a falar. Olhe, tu tá só no meio do milharal. Eita. E ninguém te vê, porque tu estás trabalhando. Mas Jeová tá fazendo você conhecer o terreno, porque vai ser tudo seu. Vê que coisa terrível. Agora isso não é para multidão não, isso é para alguém que está aqui, eu não sei quem é. Terra naia sobre a candorevanai. Está no anonimato, está lá por trás das ovelhas malhadas, na 10ª junta de boi. Mas o Senhor vai te chamar para liderar assim, ó, tudinho, ó, vem para cá, ó. Eita, meu Deus. Que coisa, Jesus. Tudo isso para Ruth. Aí Boaz respondeu assim no versículo 11. Respondeu-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra. Olha o trabalho prestado da mulher prudente. Depois da morte do teu marido, deixaste teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conhecias. Aí ele profetiza para ela. O Senhor recompense as tuas obras, pois tu vieste te abrigar debaixo das asas de Deus. Boaz reconheceu que Ruth era ungida, que Ruth tinha ligação com o céu. Aí no versículo 13 ela disse, achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Eu disse que a bênção não tinha acabado. Versículo 14. Chegando a hora de comer, a hora do almoço, Ruth pegou lá a marmitinha, ó, foi comer lá no refeitório com os empregados. Aí Boaz disse, Ruth, está errado. O que foi? É para comer aqui na minha mesa, minha filha. Eita Deus. Isso é lindo, viu, irmão?
Oh, meu Deus. Diga para sua irmã assim: você não vai precisar se apresentar, nem colocar o seu nome, e nem pedir. Jesus vai lhe chamar. Isso tem que ficar gravado aqui na mente da gente. Aí lá vem Ruth com a marmitinha. Meu Deus, comer minha marmitinha assim na frente do patrão. Mas ela foi lá prudente. Aí quando chegou ela disse: não, minha filha, a comida também aqui, ó. Tinha uns grãos assim que eles tostavam, e eles gostavam muito. A gente, castanha, né? Castanha aqui é caro, que isso é gostoso. Lá era o grão da cevada, eles tostavam assim, aqui eles se deliciavam. Aí ela foi comer, ele ainda botou assim, ó, uma tigela lá com um líquido, com um molho. Bote aqui, minha filha, ó, um ketchup, um barbecue, sei lá o que era, um azeite, um molho inglês. Molha aqui, ó. E os empregados tudo olhando aquilo. O que é isso? É quando Deus resolve dar direito a quem não tem direito. É Deus se agradando da prudência da mulher. E aí é tão interessante que no versículo de número 15, ela voltou para trabalhar, né? Se a mulher não fosse prudente, folgada, então já que ele botou para almoçar aqui, eu vou tirar 3 horas de almoço. Olha, não fale não, viu, que eu sou assim com Boaz. Não. Não fique abestalhada não, senão Jeová tira a bênção, viu? Você vai voltar lá para trás. Diga para sua irmã: não fique abestalhada não. Seja serva. Jesus vai trabalhar na hora certa. Fique na sua. Aí, ó, tá bom, já vou trabalhar, não sei o quê. Foi lá correr para trabalhar. Aí ele deu uma ordem. Eu disse que a bênção é grande. No versículo de número 15, Boaz deu ordem aos moços dizendo: a lei dizia assim: se estiver colhendo e cair alguma coisa, deixe. Olha a ordem de Boaz, foi além da lei. Até entre os molhos, deixe ela colher e não lhe embaraceis. Estava carregando o molho, se caísse, pegava. Boaz disse: é para deixar os molhos lá, tudo arrumadinho. E se Ruth quiser chegar lá e meter a mão no meio dos molhos, que eram as melhores espigas, é para deixar. E outra, viu? Ainda é pouco. Quando estiver colhendo, deixe cair de propósito. Eita Deus tremendo. Eu estou me segurando aqui, irmão, porque a vontade que eu quero ir para um lado, correr, porque essa palavra desde manhã do meu coração vai mudar até o movimento. Porque alguém assim, ó, quando cai, não, caiu não, dá até jeito para pegar, né? Quando vai cair uma coisa assim, ó, eu imagino alguém, não, caiu não. E o coitado do pobre, da órfã, da viúva: poxa, eu pensei que ia ser o meu. Mas quando Deus quer abençoar, aquele que faz tudo para não deixar cair, agora tem que derrubar. Essa aqui não, é a de Ruth. Essa aqui também é a de Ruth. Essa aqui é a de Ruth. Porque a ordem veio do dono da lavoura, o teu parente. Abre a tua mão para receber. Tem gente que não gosta, mas tem que fazer porque Deus manda. Não vai caber na mão direita, nem na mão esquerda. Não vai, não vai, não vai. Tu vai ter que chamar alguém para te ajudar. Quando tu chegar em casa, Noemi vai se assustar. Noemi perguntou a Ruth: aonde foi isso? Eu encontrei o nosso parente remidou, e ele me deu ordem. Tu vai voltar para casa depois desse congresso, mulher, com muito molho de espiga espiritual. Porque o Senhor está te visitando nesta lavoura e está te dando uma grande bênção nesta noite.